Me responde uma coisa: qual foi o maior conflito que você já teve no lugar que você trabalhou? Qual foi o maior conflito que você já teve? E, de repente, um conflito que você não conseguiu nem, nem resolver e teve que sair daquela casa mesmo. O que acontece, gente? É muito natural até que aconteça, e às vezes você nem quer entrar naquela situação, só que você vê em situações que você fica desesperada. E assim, só para vocês terem noção do que acontece no mundo, eu falo que assim, tá muito difícil, né? Eu acredito no ser humano, eu acredito nas pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas, não é à toa que eu estou aqui. Só que é muito difícil no dia a dia você ter pessoas honestas, né? Teve uma cuidadora que me mandou uma mensagem certa vez que o filho do paciente, ele era traficante, usuário de drogas, sei lá. Ele batia no pai e na mãe e para poder pegar dinheiro. E aí ela, como cuidadora, já tinha combinado com os idosos dela esconder o dinheiro. Então ela que escondia o dinheiro para os filhos não pegarem. E aí ela não sabia o que ela ia fazer. Gente, isso é caso de polícia, e você vai ficar ali no meio disso tudo. Daqui a pouco o filho dela tá batendo na cuidadora também. Eu falei, olha, pensa, né, onde você quer estar, em que ambiente você quer trabalhar, né? Eu comentei com vocês e eu me emociono quando eu falo disso, porque para mim foi cena de novela, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso. Uma idosa pegar a comida, o prato de comida e jogar na parede assim, ó, e aquilo escorrendo. E aí eu fiquei, pasme, minha cuidadora também. E ela falou, começou a xingar a cuidadora, que a cuidadora não sabia fazer comida. E aí veio a cuidadora foi e falou que era a cozinheira vem e fala que é a cuidadora, e a cuidadora começou a discutir na frente da idosa. Conclusão: muitas são as situações que acontecem no cotidiano do trabalho, e a gente tem que saber como lidar. E aí não tem jeito, gente, não tem jeito. O que você tem que saber fazer? Você tem que saber, primeiro, dar valor a si próprio, tá? Porque senão as pessoas montam em você. Então, você tem que se valorizar, em primeiro lugar. Respeitar os seus direitos e o do outro também. E a gente vai falar sobre isso, né? E ter sabedoria emocional. Muitas pessoas são extremamente inteligentes, pessoas com QI elevado, só que não têm inteligência emocional, ficam bravas, ficam nervosas, e aí elas não conseguem ascender profissionalmente. Então, você tem que saber isso, né? Saber ter essa inteligência emocional para lidar com as situações. E aí, a aula de hoje é: aprenda a driblar as 6 maiores causas de conflito, né, que os cuidadores de idosos podem passar. Eu vou passar por vários aqui, depois vocês vão me falar se vocês têm mais alguma dica para dar, tudo bem? Para eu anotar no meu caderninho. O primeiro, que eu acho que é o mais importante de todos, é o conflito entre pessoas. Por que entre pessoas? Porque a gente vai estar lidando com o ser humano, né? Então, acho que esse é o mais importante. E aí, mais importante de todos é quem? É o idoso que você está assistindo. Então, você, como cuidador, você não pode brigar com esse idoso, você tem que ter uma boa relação com ele. Então, é muito importante que você tente aparar as arestas para poder tratar bem dessa pessoa. Erlane, o meu idoso só gosta da cuidadora tal, que está lá há 10 anos. Gente, é natural que aconteça isso, ele tem mais confiança naquela pessoa. E aí você vai fazer o seu trabalho, você vai fazer um bom trabalho, para que aos poucos ele crie confiança em você também. E isso vai acontecer com o passar do tempo, é só vocês terem a paciência e fazer um trabalho bem feito. E qual é a dica que eu sempre dou para vocês? A massagem. A massagem é um ótimo método para você chegar nesse paciente, para você conseguir realmente entrar, né, no seu íntimo. Então, essa é uma boa dica para vocês. Outra coisa que eu ouço muito: Erlane, o idoso que eu cuido é muito teimoso. Não é o idoso que você cuida que é teimoso. Todos os idosos são muito teimosos, de uma forma geral. Então, o seu é só mais um deles, né? Então, você tem que ter sabedoria para poder levar essa pessoa. Quando o idoso fala comigo assim, por exemplo,
eu não quero fazer exercício. Aí eu falo, você não quer fazer hoje não? Então tá bom, vamos bater um papo aqui, né? Vamos conversar então. Então vamos. E aí eu começo a conversar com ele, e aí eu falo assim, nossa senhora, eu tô com vontade de tomar uma água, vamos lá na cozinha? Aí ele fala, vamos. Aí vai andando comigo até a cozinha, ou seja, andou. Chego na cozinha, toma água, ele toma água, eu falo, nossa, tô achando seu pé um pouquinho inchado, vamos fazer um exercíciozinho pro pé aí só para desinchar? Então vamos. Aí faz o exercíciozinho. Aí a gente volta, vamos dar uma volta lá fora para a gente ver como é que tá o dia? Vamos. Não vamos não. Conclusão, ele faz tudo o que eu quero sem que ele perceba. Mas se ele perguntar para ele, e hoje, como é que foi a fisioterapia? Não, hoje eu não quis fazer, não. Então, assim, é você saber direcionar para fazer o que você quer, mas ele achando que ele está mandando. Você consegue ter essa sensibilidade e ter esse cuidado, entendeu? Agora, é claro, tem dia que eu chego lá, já aconteceu isso várias vezes, tá? De eu chegar e o paciente virar e falar assim, hoje não. Então vamos. Não. Não. Eu entendi. Aquele dia não adianta que eu não vou ganhar nada com ele. Eu falo, ok, eu volto amanhã. Eu tenho que respeitar também o paciente. Eu percebi que ele não quer, ele não está afim naquele dia, igual a gente também pode não estar. Então, a gente tem que respeitar. Então, tente respeitar, né, o limite do outro e, principalmente, tenta ir levando de uma forma que você não manda nele, né, que você não fala, tem que fazer, pronto, acabou, porque ele não gosta de se sentir mandado, né, mas que você consiga ir direcionando aos poucos, né. O outro conflito que acontece muito é conflito com o familiar do idoso. Por quê? Porque o familiar quer de um jeito e você acha melhor fazer do outro. Você estudou, você tem a técnica, mas aquela família, infelizmente, não entende isso. Né? Eu comentei, né, no e-mail, não sei quem chegou a ver, eu já assisti uma família, né, uma idosa, que os 3 filhos eram extremamente zelosos com a idosa. Eles queriam colocar ela numa redoma de vidro. Era um querendo cuidar mais do que o outro. E aí o que acontecia? Eles brigavam entre eles na frente da idosa, a idosa assistia aquilo, a cuidadora ficava sem saber o que ia fazer, os irmãos quase se matavam, já bateu um no outro, eles se batiam. E aí uma filha queria que a cuidadora fosse testemunha, teve uma vez que ela queria que eu fosse testemunha de agressão física, não sei o quê. Então, assim, o que você tem que fazer? Olha, você me desculpe, eu não vou me envolver nisso, meu trabalho aqui é com a idosa, porque senão você entra naquele mafuá e para sair é difícil. Então, o que eu sempre digo? Conduta com familiar, conversa, faz o que tem que ser feito da melhor maneira possível, mas não entre em confusão, ok? E os conflitos com a equipe de trabalho, com a outra cuidadora, com a cozinheira, com a faxineira, né? O que acontece? Gente, cuidado, cuidado. Não existe competição entre profissionais. O que vocês têm que ter na cabeça de vocês? Aqui, se um ajudar o outro, vai todo mundo agregando e a gente vai elevando a classe por cima. Mas ela é muito difícil. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Sabe? Eu sempre falo assim, quando tem 3, então é mais difícil ainda. Porque se forem 2, se não for eu, foi você. Agora, se são 3, se não for eu, tem 2 para ser. Então, é ainda mais difícil, né? Então, muitas vezes é 3. Então, assim, cuidado, respeite o outro, sabe? Qual é o horário de trocar o plantão? 8 horas? 8 horas você está lá. Mas meu ônibus atrasa. Então, acorda mais cedo para você pegar o ônibus. Você sabe o horário que o ônibus passa. Ou então troca, passa o plantão para as 9 de todo mundo. Porque se você tem horário para poder sair, a outra também tem horário. Né? Então, a gente tem que respeitar. Qual que é o combinado? A hora que trocar o plantão, o banho tem que ter sido dado. Então, o banho já foi dado. Eu dou uma dica, quando você lida bem com a cuidadora que você trabalha, dá banho junta vocês duas. Por quê? Vai trocar plantão? Vai. Uma chega um pouquinho antes, a outra ajuda no banho, e aí as duas ganham. Por quê? Compensa a hora depois, né? Para vocês não trabalharem horário a mais. Por que as duas ganham? Você força menos a sua coluna, porque são duas para ajudar. Para o idoso é bom porque ele tem mais segurança.
Se faltou alguma coisa, se precisa de alguma coisa, tem 2 para acudir. Então, nesse momento, você está ajudando o quê? Ao seu corpo, à sua coluna, que lá na frente pode pagar caro de você pegar o paciente hoje. Então, assim, é uma dica que ajuda muito a quem cuida, né? Para você cuidar do seu corpo, do seu físico, para amanhã você não pagar o preço alto de literalmente pegar um paciente, né? E às vezes existem os conflitos próprios. Você está tão mal dentro de você, você está tão mal psicologicamente que nada está bom. Então você não consegue achar graça em nada, você acha que tudo está difícil, você acha às vezes que as pessoas estão com implicância com você, com mania de perseguição. Então, o primeiro ato é você avaliar você mesmo, para depois você avaliar os outros. E eu sempre faço uma coisa que é o seguinte, eu saio, é como se eu saísse de cena, sabe? Eu saio de cena e olho a situação. E eu começo avaliando por mim, sabe? Será que eu não estou estressada? Será que eu não estou cansada? Porque todo mundo também cansa, todo mundo estafa, gente, é normal, né? Então, assim, primeiro eu avalio por mim, para depois eu olhar a cuidadora, eu olhar o familiar, eu olhar o idoso. Então, vocês têm que pensar sobre essa situação. Alguém já passou por uma dessas situações? Fala aí para mim. A Mara está falando fofoca. Espera aí que a gente vai falar disso daqui a pouco, Mara. A Mara sempre tem isso, é verdade. A Elisângela está falando, eu sou muito de conversar. Aos poucos vou conseguindo dar o banho, fazer alguma atividade para estimular o cérebro, dar uma caminhada com ela, que tem 80 anos e é bem teimosa quando quer. É isso aí. E é só a sua que é teimosa, Elisângela? Não, a maioria é teimosa, né? Aqui um monte de gente já falando que passou por essa situação, não. Eu já. Quem não, que bom, graças a Deus. É verdade, eu e a outra moça damos banho juntas e é muito mais fácil. Sem contar a segurança, né? Se acontecer de escorregar, a outra tá ali para ajudar. Então, assim, dar o banho junto é bom para quem? Para todos, gente. Para todos. Para os dois acompanhantes, né, que estão dando banho, porque tem mais segurança, diminui a sobrecarga. Amanhã você não vai pagar caro com a sua coluna. Para o idoso é bom, porque ele se sente mais seguro na hora do banho, diminui a possibilidade de queda, né? Então ajuda muito. Outra causa de conflitos também é a falta de ética, né? É outra causa que acontece muito. E por que acontece a falta de ética? Funcionários mal-humorados, né? Você vai trabalhar na casa de alguém, você tem que ser educada, né? Tem que falar baixo, tem que falar da forma que você gostaria de ouvir. Às vezes a cuidadora fala no ímpeto, né, muito alto, gritando, e as pessoas se sentem mal com isso. Então, você tem que ter essa ética profissional e esse cuidado com o paciente. Então, o que acontece? No dia a dia de vocês, é muito importante que vocês saibam que a ética é uma coisa que você deve priorizar, né? Ser primazia no seu dia a dia. Então, você deve se preocupar, sim, em falar baixo, né? Ser bem-humorado no seu trabalho. Se o ambiente está pesado, você fica na sua, né? Não tenta ficar fuxicando para saber o que está acontecendo. Não se intrometer nos assuntos da família. Porque, na verdade... Pega água, mamãe. Na verdade, o que acontece? É muito ruim, gente, quando você está lá na sua casa, no seu canto, e tem gente passando para lá e para lá na casa, né? Um monte de cuidador, um monte de gente. A pessoa perde a privacidade. Se você parar para poder analisar, outro dia, um familiar de cuidador, ele falou comigo assim, ele falou, a sogra dele, né, tá acamada há 10 anos. Então, eles têm cuidadores há 10 anos cuidando da sogra. Há 10 anos tem pessoas entrando e saindo da casa. Há 10 anos já trocou várias vezes de cuidadora também. E aí, ele virou para mim e falou assim, teve um problema com uma cuidadora lá, e aí, olha que coisa super chata, ela mexeu nas coisas da casa, ela furtou lá alguma coisa, e ele estava muito chateado, muito cansado, e ele virou para mim e falou assim, Erlaine, deixa eu te perguntar, estava sentindo sua falta, Osana? Ele virou para mim e falou assim, Erlaine, deixa eu te perguntar uma coisa, você anda de pijama em casa?
Aí eu falei assim, eu adoro ficar de pijama em casa, gente. Se eu não for sair dentro de casa, eu tiro o pijama para dormir. Que aí eu tomo banho e coloco outro pijama para dormir. Adoro ficar de pijama em casa. Aí ele falou assim, então, eu também. Tem 10 anos que eu não fico. Porque eu não posso, né, ficar transitando na minha casa de pijama, né, com cuidadoras dentro de casa. Porque eu não me sinto à vontade para fazer isso, porque elas não precisam de me ver de pijama, né? Então, eu não tenho liberdade dentro da minha própria casa há 10 anos. Então, para um familiar também é muito difícil. Imagina alguém na sua casa há tantos anos, né? Todo ano, entra ano, sai ano, tá lá a casa cheia de gente. Então, assim, a gente também tem que se colocar no lugar do outro, né? E às vezes o familiar tá lá conversando, alguma coisa íntima, e aí a pessoa tá lá falando, tá lá comentando, tá lá dando ideia. Então a gente tem que ter ética, né? Outro cuidado muito importante, não falar da intimidade daquela casa, principalmente cidade pequena, né? Cidade grande, ninguém sabe de ninguém, é mais fácil, mas cidade pequena, o que você viu ali, ficou ali, né? Tem uma expressão que é assim, né? O que aconteceu na balada, fica na balada, é uma música, né? Então, o que aconteceu naquele lar, fica naquele lar, sabe? Você não pode sair falando o que você viu, o que aconteceu, sabe? Falar que aquela pessoa está doente. Ih, não, agora está com câncer. E agora vai morrer, sabe? Você tem que ter ética, você não pode falar, fiquei sabendo que o seu fulano está muito mal. Olha, eu não posso falar da situação da saúde dele, mas eu ando cuidando dele, a gente anda fazendo um bom trabalho, pronto. Sabe, não dá, não alimenta isso, né? Outra coisa também que acontece muito é o uso do celular. E aí, meus amigos, eu vou falar com vocês assim, ó, olho no olho. Por favor, não fiquem pendurados no celular. Gente, eu tô cansada de chegar para atender o paciente, o cuidador tá ali, ó. Aí, Nossa, mexi aqui. Aí, o idoso tá falando alguma coisa e ele tá lá, aham. Ele não tá nem olhando para o idoso, gente. Não façam isso. O celular é necessário? Eu acho que o celular, você deve ter a liberdade. Eu tenho um vídeo que eu falo isso, eu acho que é características de um bom cuidador de idosos, está no YouTube. E várias pessoas já me criticaram. Teve um cuidador, gente, que ele ficou me mandando mensagem mais de mês, falando que eu era louca, que já era muito difícil ficar com o idoso o dia inteiro, então o celular era a única distração que ele tinha, que não sei o que lá das contas, que tinha que aturar a família do idoso. Enfim, o celular, eu acho que você tem que ter a liberdade de estar com ele, mas você vai usar para sua necessidade, não é para você ficar no telefone o tempo inteiro, né? Então, assim, cuidado com isso. Às vezes acontece da cuidadora assistir a live junto com o idoso. E ela pergunta, por exemplo, a Geise faz muito isso, não sei se ela está aí hoje. A Geise, porque quem compra o curso de cuidador de idosos, a cada 15 dias a gente faz uma aula ao vivo, né? Então você entra, eu jogo um link no grupo do WhatsApp, você clica nele e entra numa sala reservada. E aí a gente faz uma aula só nossa, né? Para quem está fazendo o curso, para a gente ir caminhando juntos, para não ficar dúvida nenhuma de nada. E aí, por exemplo, a Geise, ela faz um plantão à noite na segunda-feira. Então, quando a cuidadora dela quer assistir, aí elas assistem juntas a live, entendeu? Aí tudo bem, a paciente quer assistir, é diferente. Agora, é muito ruim a pessoa que não sai do telefone. Então, cuidado com isso, tá? Eu tenho uma idosa que eu assisto, que é muito engraçado, gente. Eu chego lá, né? Eu começo a atender e a cuidadora dela fica lá, ó. Então, eu chego, a cuidadora já pega no telefone e aí eu nem vejo tanto problema, porque eu tô ali assistindo a paciente. Então, eu tô ali olhando ela. Então, a cuidadora pode mexer no telefone, né? E aí, a cuidadora tá lá no telefone, né? E aí, minha paciente fica assim. Só que ela acha que a cuidadora não tá ouvindo. Ela fica assim. Só fica nesse aparelhinho. Sai dele, não. Ó, eu tô pagando ela para ficar no aparelhinho. O dia inteiro no aparelhinho. E aí, eu fico rindo por dentro, porque eu não posso ficar, né, entrando em desacordo nem com a acompanhante, nem com a paciente. Mas, assim,
a gente tem que ter esse cuidado, sabe? O celular é necessário para uma urgência, né? Às vezes você tem filho em casa, deixou quem você ama em casa, mas cuidado com esse celular, com o uso desse celular. Use de forma correta, com parcimônia, né? Só para as necessidades mesmo. Outro quesito é a falta de comprometimento, né? Primeiro, faltas. Tem gente que falta direto, falta sem motivo, dá desculpa esfarrapada, todo mundo percebe. Outro, atrasos. Gente, eu tô cansada de ver, principalmente em cidade grande. No Rio acontecia muito isso, sabe? O cuidador, horário de trocar o plantão era às 8, ele chegava lá às 10. Aí sempre falava que era o ônibus. Desculpa, sai antes de casa então, porque não, essa história não cola, sabe? Todo mundo que pega ônibus sabe mais ou menos o horário que ele vai passar. Então, essa história não cola. E assim, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. Deu a hora do seu plantão. Cara, é só a hora de ir embora. Essa pessoa tem coisa para fazer lá fora. Então, sejam justos, né? E aí, a dica que eu tenho para dar é em relação ao banho, né? Que eu falei com vocês, que facilita muito se vocês derem um banho juntas, né? Então, assim, cuidado, sabe? Faça com os outros o que gostaria que fizesse com você. Outra coisa também é a falta de aprimoramento. Aí o que acontece? Uma cuidadora faz curso, se aprimora, ela sabe mais do que você, e você depois não aceita as dicas dela. Só que você não corre atrás de melhorar, né? De se profissionalizar. Como que você quer ter crédito, né? Como que você quer que as pessoas confiem no seu trabalho se você não sabe como executar, né? E outra falta de comprometimento é não realizar suas tarefas de forma correta. Quando você faz de qualquer jeito, quando você faz mais ou menos, o que acontece? As pessoas ficam insatisfeitas com o seu trabalho e vão te dispensar, porque todo mundo quer um trabalho bem feito. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas sei lá, você está numa fase mais cansada, aí você pediu uma pessoa para ir fazer uma faxina na sua casa. Você está cansada, você não quer fazer, e está precisando dar uma limpada boa na casa, aí você pede alguém para ir lá fazer a faxina. Aí a pessoa vai. Na hora que a pessoa foi embora, você pagou lá 100, 150 reais pela faxina e você olha para casa e você fala, meu Deus do céu, se fosse para isso, eu tinha pego para limpar, porque eu ia fazer melhor. Então, é isso, sabe? Quando você fica insatisfeita com um serviço, alguém pode ficar com o seu também. Você deve fazer da melhor maneira possível, para que não haja dúvidas que seu trabalho é bom, né? A outra situação é a comunicação. Seja claro, sabe? Seja honesto, seja verdadeiro nas coisas que você fala. Extermine a fofoca. Gente, a pior coisa que tem é fofoca. E assim, eu vou falar para vocês o que eu faço. Se alguém vem fazer fofoca comigo, eu falo, ok, tudo bem, é sua opinião, mas assim, eu não gosto de opinar da vida dos outros. Acabou, a pessoa fica super sem graça e ela não vem mais me contar nada de fofoca. Por quê? Porque ela morre ali. Pessoas inteligentes falam de coisas, falam de situações, falam de pensamentos futuros. Pessoas burras falam de pessoas. A fofoca nada mais é do que o outro que não tem o que pensar, não é produtivo, então ele tem que infernizar quem está correndo atrás. Então, não dê conversa para fofoca. Quando você estiver no seu trabalho e alguém for falar do outro, você escuta e fala, então, eu prefiro não opinar, porque eu não estava aqui e eu não gosto de falar o que eu não vejo. Ou então fala, olha, você me desculpe, mas é porque eu não gosto de falar da outra pessoa se ela não está presente. E aí essa pessoa vai falar assim, caramba, então ele também não vai falar mal de mim. Então a gente ganha comprometimento com o outro também. E sempre veja a melhor forma de falar com o idoso. Tenha empatia, tenha amor para falar com esse idoso, né? Eu tenho um paciente que eu assisto que ele fala assim comigo, nossa senhora, filha, ele me chama de filha. Ô, Fia, é Fia que ele fala. Ô, Fia, você tem um jeitinho bom demais de falar com a gente. Você fala calmo. Nossa senhora, é bom demais vir fazer fisioterapia com você. Você vai ter que leve. Você é calma demais, Fia. E é isso, sabe? É você literalmente falar com o outro de uma forma agradável, que ele se sinta realmente bem de estar ali com você, que ele se sinta bem de estar fazendo o trabalho com você e se sinta feliz, né?
E aí eu quero falar com vocês uma coisa que é o seguinte: os lugares que eu já trabalhei, né, a clínica que eu trabalho, mas agora eu vou, acho que eu nem comentei com vocês, né, que eu vou sair da clínica e eu vou focar mais no nosso trabalho aqui. Eu sempre tive orgulho de onde eu trabalhei, sabe? De olhar para trás e falar, meu Deus, que bacana, essa clínica que eu trabalho é muito bacana trabalhar lá. Eu saio pisando em nuvens, assim, porque todo mundo é gente boa, é uma energia boa. E se alguém está com energia ruim, eu faço a energia dela ficar boa, eu não deixo me contaminar, sabe? Então, assim, depende de você. Um dia, uma pessoa que trabalhava nessa empresa falou comigo assim: Erlane, eu estou me sentindo mal, porque eu estou numa situação estressante com uma pessoa aqui, e eu não sei o que eu faço. Eu falei, minha filha, olha como é que você está boba. Eu saio daqui toda feliz, com o pé nas nuvens, que eu estou trabalhando no melhor lugar do mundo. E você sai tensa. Ó, que bobeira. A escolha é sua, se você quer sair com o pé nas nuvens ou se você quer sair estressado. Olha para as duas e escolhe qual caminho você quer seguir. Uma pessoa comprou o curso de cuidador hoje e ela falou assim comigo: Erlane, eu gostaria de comprar o curso de cuidador de você, mas já vou avisando, eu sou negativista, né? E aí eu mandei para ela, rindo alto aqui, eu comecei a rir sozinha. Ela já reconhece que ela é negativa. E aí ela comprou o curso, ela falou, olha, você vai ter que se virar para me fazer ficar positiva, porque eu sou muito negativa. Não sei se ela está aí. Então, assim, é muito importante que cada um de vocês queiram trabalhar isso. E no curso eu vou falando isso o tempo inteiro com vocês. Isso é praticável, gente. É igual musculação. Começou a malhar, você está lá cheio de gordura. Malha direitinho para você ver se não vai ganhar músculo. Vai. E no cérebro da gente também funciona desse jeito. Outra coisa que a gente deve ter cuidado são com as mudanças de acordo. E eu sempre falo essa frase: o que é combinado não é errado. Então, guardem isso. O que é combinado não é errado. Por quê? Vocês estão tendo aqui todos os direcionamentos do cuidado com o idoso. Vocês sabem quais são os seus direitos como cuidador de idosos. Eu sou a primeira a falar com vocês para vocês lutarem pelos seus direitos, para vocês pegarem plantões em que você vai cuidar do idoso, em que você vai ter um trabalho digno. Eu sou a primeira a lutar pelos direitos de vocês. Só que o que é combinado não é errado. Então a gente tem que ter caráter e honestidade. Se você está num lugar que de repente você não está satisfeita, não tem como você mudar agora a brincadeira do nada, tá? Ah, não, a partir de agora eu não cozinho, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquele outro. Então, assim, você aceitou trabalhar nesse lugar dessa forma? Ok. Tá bom para você? Porque também lá fora o mercado tá difícil. Então, vamos ser honestas, né, gente? A gente não tem que viver no país das maravilhas. Então, o que é combinado não é errado. Então, é muito importante que cada um de vocês que estão aqui, o trabalho que você faz, que você executa, faça da melhor maneira possível. E se você estiver insatisfeita, saia dele. Não comece a querer trocar a regra da brincadeira agora, que não dá, tá? É claro, em algum momento você pode conversar com um familiar, falar, olha, tá pesado para mim, será que poderia melhorar nisso ou naquilo? E o familiar vai pensar, vai ver se sim ou se não. Só que, assim, é muito importante cada um de vocês que estão aqui entender isso, né? Que o que é combinado não é errado. Né? Já foi combinado? Já foi. Ah, não, mas agora eu sei que eu tenho alguns direitos a mais. Ok, ou você sai daquele lugar e arruma um novo emprego, ou então você entende os processos, entende que lá fora também está difícil o negócio, né? Agora, jamais, jamais trabalhe no lugar em que você vai ser infeliz, tá? Então, assim, é a maior dica que eu tenho para dar para vocês. E a sexta, o sexto maior conflito, né, está relacionado à vestimenta, né? E aí, o que eu falo para vocês? A sua imagem é a sua primeira intenção. O que acontece? Se você for trabalhar no lugar com uma roupa suja, com uma roupa manchada, rasgada, a impressão é ruim, né? Você passa uma impressão ruim. Se você for também trabalhar numa casa de idosos, e aí você vai fazer um trabalho lá, você chega lá, aí o que você faz? Você vai com uma roupa super sensual.
E aí aqueles familiares olham aquilo e falam: meu Deus do céu, o que está acontecendo aí? Né? Não entende nada. E às vezes causam até situações constrangedoras, né? Por que causa a situação constrangedora, Erlaine? Porque no dia a dia, o que acontece? Pode ter um homem ali, de repente, né? E aí, homem, às vezes, é um bicho danado, e ele olha mesmo, olha com maldade, e aí fica todo mundo, né, naquela situação, ninguém tem coragem de falar. Então, ó, coloca como regra. Eu, quando me perguntam, para mim é unanimidade, é uniforme, tá? Então, você tem que ter um uniforme, pode ser igual dessa moça que tá aí, ó. Ah, não, saiu. Peraí que eu vou colocar para vocês de novo. Pode ser igual dessa moça que tá aí. Tá vendo o uniforme dela que bonitinho? Ó, uma blusinha, pode ser uma bermudinha, né? Ou então uma calça. Mas quando o lugar é muito quente, a bermuda é melhor, né? Existem casas que não gostam que a pessoa usa branco porque o idoso vai achar que ele está muito doente. E aí tem desses uniformes coloridos que são lindos também. Tem uniformes que são com desenho de cuidador. Não sei se a Marta tá aí. A Marta me mostrou dela uma gracinha. Então você faz uniforme, faz blusa de manga curta, manga comprida, tá? Não é absurdo de caro e você faz esses uniformes. Outro dia uma cuidadora até falou: Irlane, cria um uniforme para poder vender para gente. Aqui tem uma loja, aqui tem uma confecção que nem é caro, sabe? Que seria bacana. Eu acho que ela pagou R$ 25 em cada blusa de uniforme. Só que o problema é o trabalho disso, né, gente? Porque tem tamanho, né? E para experimentar, fica bom, não fica. Então eu acho muito trabalhoso. Mas nem é caro aqui para poder mandar fazer isso, não. Mas, enfim, se preocupem, né, de ter o uniforme de vocês. Um beijo, gratidão a cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigada por estarem comigo nessa linda caminhada, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, boa noite.